Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos, hein? Terceira temporada chegando ao primeiro podcast em TV aberta. E a gente está muito feliz agora para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas digitais, também pelo aplicativo Soul e pelo YouTube, né? A gente está muito feliz. Todos os sábados, às 10h30 da noite, você pode consumir esse conteúdo maravilhoso. Essa roupa é da onde, cara? Você já sabe, é da Heron. Veste o homem atual. Se não mostrar a câmera, eu vou pedir pra você levantar. Então é melhor mostrar, né? Não? É melhor mostrar, né? Mostra aí, Will. Corta pra cá, corta pra cá nessa, corta pra cá, enquanto o Will prepara. Aê. Mostra aí, olha, Heron veste o homem atual. Veste o homem atual. E você já sabe, né? Heron você encontra nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão e também lá no Teresina Shopping. Muito bacana. Hoje o nosso podcast é sensacional, é maravilhoso. A vida dele, ele respira cultura. É Carlos Adalberto Ribeiro Anchieta. Pra você ter ideia, ô Kilson, Sim. ele é produtor cultural, ator comediante, arte educador e atualmente ocupa a pasta de Secretaria da Cultura do Estado do Piauí. Grande Olha responsabilidade. o currículo do cara. Ele é licenciado, ele tem licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, em Brasília, no DF. Possui pós-graduação em Educação Artística aplicada à Educação pela Faculdade de São Luís, em São Paulo. E atualmente cursa Comunicação Social pela Facitec. É isso mesmo? E é mestrando e doutorando em Teatro aplicado à Educação pela Universidade de Colômbia, no Paraguai. Olha aí. Putz. Uma salva de palmas, Carlinhos Anchieta. Seja bem-vindo! Cena quem tem é ele na cultura. Obrigado. Pense aí na história. É grande, viu? Rapaz. Obrigado pela participação aqui hoje com a gente. Estamos aqui. Tá preparado para responder tudo? Vambora. Tudo? Que eu souber. A gente vai, inclusive, vamos ter dois personagens, né? O Real aqui e daqui a pouquinho esse personagem que marcou história, inclusive, aqui no nosso estado do Piauí, que é a professora Maria dos Prazer. É isso mesmo, Maria dos Prazer, porque o prazer É único. é único. Depende. Aqui é colar, né? Depende, mas depende muito. Como diz um colega meu, o importante é gozar no final. Aí é você que tá falando. Lembrando A você. vida. Lembrando a A você vida, que tá. então. O cara já leva pro lado pejorativo. Gozar a vida, tem tanta Gozar coisa a vida, bacana. Então, Eu tenho um amigo meu que é produtor de teatro. Todo dia ele fala que é um Antonielli, fala, o importante é gozar a vida. então. Bom, já vai se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho, que é muito importante. Dá o like, se inscreva em todas as plataformas onde você clicar lá, IELCast, você vai encontrar. Lembrando que o IELCast é parceiro do Meu Norte Mais, então você também tem esse conteúdo lá no Meu Norte Mais. E se você consome qualquer um dos produtos que aparecem aqui atrás, não é, Kilson? Seja o Esportes da Sorte, a G3. Essa moral, né? Consome o nosso produto que é muito melhor, não é verdade? Muito bacana. Bom, quem é o Carlos Adalberto Ribeiro Anchieta? É o piauiense, como a Maria dos Prazer vai dizer lá na frente, que foi para Brasília estudar, como muitos piauienses saem de sua cidade natal. Eu sou filho da cidade de Altos. Fui estudar, fazer o ensino médio em Brasília. Minha mãe já morava lá há muito tempo. Fui estudar teatro na Faculdade Dulcina de Moraes. Mas você está indo muito rápido. Peraí, Carlos. É devagarzinho? É, devagarzinho. Eu quero entender, você é filho de quem? São quantos irmãos? Pronto, então vamos lá. Como diz no popular, eu sou neto da Dona Maria do Seu Ditoso, lá de Altos. Eu sou filho de vó, né? Não, a tua mãe não... Minha mãe foi quando eu nasci, né? Com 3 meses de idade, de nascida, ela foi embora para Brasília, foi lutar a vida, separou do casamento e eu fiquei com minha avó. né? Então ela tinha... A gente falava muito isso, né? Ela deu pra avó. Fiquei com minha avó. É uma história assim engraçada que, de um determinado tempo da minha vida, a minha avó virou minha filha. Porque foi eu que criei, que ajudei nos últimos dias de vida dela a manter a criação, a conviver. Então ela deve ter sido a maior inspiração na tua vida. Foi, e eu dizia que a minha história com minha avó era uma história de amor. Eu lembro de uma história com ela que eu chamava de mãe. Mãe, vamos para Porto Seguro. Era uma excursão de Brasília para Porto Seguro no Réveillon. Ela disse, meu filho, você é quem é meu Porto Seguro. Com você eu vou para qualquer lugar. E fomos para Porto Seguro numa excursão, 24 horas dentro do ônibus. O que bom é estar perto de quem a gente ama, né? Sempre Carlinhos, e aí quando... eram quantos irmãos na família? Lá, então, vamos lá. Lá em Altos, eu fui criado pela minha avó e as minhas tias, porque os meus tios já tinham ido embora para Brasília lutar a vida. Então, nós ficamos lá nessa cidade da Rua Brasil, lá em Altos,
né? Até eu ter meus 16, 17 anos. Mas peraí, passou muito rápido de novo. Passou de novo, Calma, vamos vai devagar, vai vamos devagar. Então, você era meio que filho único, É, não é? filho Era único. você e sua avó. Exatamente. Ela era casada? Minha avó já convivia com aqueles casamentos antigos que dorme cada um no seu quarto, cada um na sua E rede. tem isso, velho, ainda Tem, hoje? ainda hoje tem. Sério? Entendeu? Tem. Então, eu morava lá com minha avó, com meu avô, com minhas tias, e que todo mundo foi casando. E eu, né, como era pequenininho, foi eu quem fiquei até o fim com Quais ela. as memórias afetivas que você lembra, por exemplo, assim, da infância em Altos, já que isso era praticamente você e sua avó? Pronto, eu me lembro, assim, como eu fiquei pequeno lá daquela... da minha primeira infância, né? Eu lembro que ela estudava, ela deixou de estudar para cuidar de mim, né? Para tomar de conta, como a gente diz aqui no Piauí. Então, minha avó, ela foi minha mãe, ela foi meu pai, foi ela que deu esse start na minha vida, essa memória, né? Que a gente fala. Então, eu fiquei sendo criado por ela. Qual era o nome dela? Dona Maria. Lá na área era Dona Maria de Seu Ditoso, né? Que era o esposo. E ele era muito duro contigo? Rapaz, as lembranças que eu tenho ali, eles brigavam muito, tinha muita discussão, era aquelas brigas antigas de joga a cadeira para um lado, joga briga de palavrão e tudo, mas assim, ele tinha uma coisa, quando ela me colocava de castigo, quando ele chegava eu saía do castigo, corria lá para onde ele estava, ele era motorista de praça, que dizia assim, Era né? o taxista. Era o taxista, eu lembro que ele tinha um Jeep e fazia aqueles fretes para o interior. Né? Então, E a tua mãe é dona de casa, tua avó, no caso? ela era dona de casa, ela botava a galinha para botar ovo, tinha Plantava manga. Lá em Altos milho, tinha hortaliça, ela sobrevivia, fazia linguiça para vender, se virava. se virava. E quais eram, ainda ali naquela infância, quais são os primeiros starts educacionais de vida e de progressão que ela te dava, que tu guarda até hoje? Olha, Porque sempre tem falas importantes, né, que marcam a vida da gente. tem os ensinamentos dela, assim, de mãe, aquela coisa da superproteção, não é? Tinha uma coisa que eu me lembro que eu apanhei muito, que eu tinha a caligrafia muito ruim. E ela tinha um caderno de caligrafia e eu tinha que ter a letra igual a dela. Então eu tentava desenhar a letra dela para não apanhar de palmatória. A palmatória era a escova de sapato que ela tinha lá. Então eu levei muito brogue nas mãos, muita palmada. Que era a única educação que ela tinha também, né? Para ter a letra bonita. Nunca prestou minha letra. Não consegui. Eu achava que você tinha uma Nunca letra deu espetacular certo. hoje. Não deu certo. Essa parte aí falhou. Entendeu? Então eu fiz os meus estudos iniciais lá em Altos. Eu fui aluno de escola pública a vida inteira. E tu foi aprendendo Entendeu? a gostar da educação? Ou ainda não? Assim, era a única atividade que a gente tinha. Era estudar, era a única ocupação. Né? Era estudar, vai brincar. Brincar em riba dos pés de manga, pé de goiaba, em riba de muro, as brincadeiras de antigamente. Né? E, através disso, né, terminei aqui até a 8ª série, que minha mãe já morava em Brasília, quando eu fui embora fazer o ensino médio. Como é que foi essa decisão de sair para lá? Com quantos anos você tinha? 16, 17 anos. Você já tinha namorado nessa época em Altos? Já tinha brincado, assim, umas coisinhas. Já tinha descobrido um mundo. Tem um lance que fala que a espetacular Elvira Raulino, Elvira, colunista. que social, foi a tua primeira namorada, foi ela? Assim, teve essa uma... Ei, foi o Antoniel, né? Esse Não, vagabundo. não, não. Foi assim que tu não sabe nada da minha vida. Isso é verdade, é? É folclore. Como é esse folclore aí? Não, mas dizem que a primeira história... Tá bom, me dizem. Que a primeira história de pedofilia no Piauí foi comigo com a Elvira, que eu tinha 16 anos. Foi quando eu conheci a Elvira Raulino. Ela estava construindo a história da Rádio São José dos Altos, mas depois disso eu fui Rádio embora. São José dos Altos, São no José centro de Altos. No né? centro de Altos, exatamente. Mas ela era um ícone, uma referência muito grande, né? E até hoje né? Pelo trabalho que realizou. E aí você foi o primeiro namorado, a sua primeira namorada. Apaixonada pelo Piauí, defendia Eu achava o que ele ia Piauí. falar que era apaixonado por ela. Ó, eu tenho tanta história da Elvira para contar. minha irmã, Conta que algumas, dá porque ela livro. é um dos maiores ícones de comunicação que a A gente Elvira, prefeita de Altos. A gente estava lá. Sim, mas o romance demorou tem. quanto Ela tempo? ele pulou, é verdade. Demorou um ano.
Foi mesmo? Foi. Eu Duradouro, né? estava estudando aqui, rapaz, foi um negócio danado. Vamos contar aqui as histórias. Não, mas peraí, mas rolou um abraço, um beijo. De tudo um pouco, um amor. Ó, de tudo pouco é o negócio do Beto Loyola, pô. Aí eu vira prefeita. Não, mas ainda terminando essa época. Bom, pronto, estamos terminando. Seus 16 anos, né? Tu já tinha 16 para 17, Já né? tinha 16 para Não é 17. pedofilia, não. Não era mais não, já sabia. Hoje não é, né? Hoje é, não? Não. Não, É né? aliciamento, né, que chama. Não sei também. É ou a equipe não. de produção checa aí? Com Não. 17 anos. Ela tinha o quê? 44, 45. por aí. Eu vou retirar o que eu disse. Não é bom nem pro ar. Mas vamos lá. As histórias de Elvira Raulina. Pronto, uma vez a gente estava lá em Altos, né, na porta da rádio. Ela é prefeita. Ela já prefeita de Altos, eu já estava morando em Brasília, né? A gente ficou com uma amizade assim muito grande, sabe? Eu andei muito com ela lá em Brasília, nos corredores, nos ministérios, nas estatais, em busca de patrocínios. Eu sempre fui envolvido com essa coisa do patrocínio, né? Porque a minha vida em Altos, eu era produtor sem saber que eu era produtor. Porque eu fui ser coroinha, eu fui ser escoteiro. Então, todos os movimentos que aconteciam, quem organizava era eu, quem tomava frente era eu. Já era um ato de produção, de ser produtor. Sem sombra de dúvidas. De organizar aquilo dali. Então, quando eu fui para Brasília, que eu fui estudar, terminar o ensino médio, fazer a faculdade de teatro, né, aquela coisa toda, foi o tempo que ela ficou aqui, foi prefeita. Né? Então, quando ela era minha hóspede lá em Brasília, ficava na minha casa e eu fazia esse circuito com ela dos ministérios e tudo mais. Uma vez, o Edson Lobão, ministro das Minas e Energia, nós fomos lá, chegamos até o gabinete e por algum motivo ela não foi atendida. Ah, ele não vai me atender não? É? Pois tá. Pois mande ele dar o cu, chupando caralho, na puta que pariu. E aquelas mulheres no gabinete do ministro. Para aquela ruma de secretária, tudo chique, tudo bem vestida, o chefe de gabinete. Assim, E a tua cara na hora? Eu já estava afundado no chão faz tempo. E ela achando que... Não, e saiu esbravejando. Essa foi só a primeira parte do que ela falou. Essa foi só uma. Uma vez a gente estava em Altos, ali na frente da Rádio São José, e chegou um rapaz mais outro. Dona Elvira, queria falar com a senhora. E ela, moca de um dos ouvidos, né? Carlinhos, escuta aí o que é que ele está dizendo. O que era, meu filho? Não é porque queria pedir um emprego. Eu disse, Elvira, ele quer lhe pedir um emprego. Perguntei o que é que ele sabe fazer. O que é que ela sabe fazer, senhor? O que é que o rapaz sabe fazer? Aí disse, não, diga para a dona Elvira que meu irmão é meio doente. Ele quer trabalhar, mas ele não pode pegar muito no pesado. Elvira, ele é doente, não pode trabalhar muito, não pode pegar no pesado. Ela pôde dizer que a única coisa leve que eu tenho para ele fazer aqui é rapar os cabelos do meu priquito. A prefeita. Sério? Ela era desse jeito? Ela era assim. E outra, a gente estava numa lanchonetezinha ali, tomando o famoso... Prefeita, liturgia maravilhosa. E chegou uma menina Grande dizendo, Elvira, hein? Dona Elvira, eu tô grávida, queria que a senhora me ajudasse no meu enxoval. Ah, minha amiga, ela só se virou. Queridinha, quando você estava dando seu priquitinho, você se lembrou de mim? Porque é que agora que você quer um enxoval, sou eu que tenho que dar. Então, eram essas coisas que a gente via no folclore. Fora esse folclore da Elvira, enquanto a Tiane corta o ponto, me explica uma coisa. Por exemplo, e o lado muito positivo, muito humano que você via nela, assim, que era muito fora da sem curva? Dúvida. A Elvira, acima de tudo, era uma apaixonada pelo estado do Piauí. Uma vez, na Feira do Paraguai, lá em Brasília, né, ela sempre gostava de comprar aquelas panelinhas de louça com desenho de vaca, né, para colocar em banheiro. Aí a mulher perguntou, a senhora é de onde? Ela, eu sou do Piauí, aquela terra véia quente. Ela, e tu é de onde? Eu sou do Maranhão. E ela, aquela terra véia fedorenta. Ela tinha uma resposta na hora, quando era para defender o Piauí, né? Ela, durante muito tempo, teve a pole position do colunismo piauiense. Total, ela é a grande né? propulsora disso. Grande propulsora no meio dos artistas, Cassino do Chacrinha, sempre levando uma coisa positiva do Piauí. Fala bem do Piauí, fala bem do piauiense, né? Colocar o Piauí em evidência. E quando foi prefeita, muito humana, né? Muito humana. Acho que se ela errou na tentativa do acerto, né? Ela sempre teve aquela coisa da mãezona, né? Eu tenho 20 anos de jornalismo aqui e eu posso te dizer de cátedra, assim, sabe? Ela teve um cuidado muito grande em elevar o nome do Piauí aonde teve oportunidade
de poder levar. Todos os programas nacionais que ela participou, se a minha equipe puder procurar, tem um monte de programa. Chacrinha. Ela chegou aí no Raul também, acho que, não sei se ela foi no Raul. Não sei se ela foi. Mas Chacrinha, ela foi, que foi a época muito forte. Era lá, muito forte. Eu lembrei de outra dela aqui. E ela falava muito o nome do Piauí. No Bolinha Nos também, tempos né? atuais, óbvio, não comparando, mas a exposição que o Whindersson tenta a todo custo, e muito bacana isso, de colocar o nome do Piauí no peito e dizer assim, eu sou do Piauí, eu tenho uma visibilidade gigantesca e quero dizer que eu sou do Piauí. À época ela fazia isso do modo dela, né? Exatamente, dentro dos meios que tinham Isso. naquele momento. A televisão era o grande boom, o jornal aqui, o rádio, né? Ela foi muito forte. Foi Qual é a muito outra que você ia falar aí dela? pioneira. A gente estava lá em Brasília, numa farmácia, ela foi comprar lá um remédio dela e a mulher perguntou se ela tinha troco. Ela, queridinha, quem tem a obrigação de ter troco aqui é você, não sou eu, não. Gente, também ela era delicada pra Dedéu, né? Despachada. E aí você conheceu ela nessa época, ela te ajudou de alguma forma? Meu, assim, foi quando eu estava já decidido a ir embora para Brasília, né? Que eu estava terminando a 8ª série aqui, tinha que fazer o ensino médio, já tinha que pensar o que eu ia fazer da minha vida. E foi a época que minha mãe falou, meu filho, venha para cá, que aqui é melhor, aqui tem mais possibilidade de concurso, aquela coisa toda. Então, foi nesse entremeio. Tu era um bom aluno, Carlinhos? Rapaz, eu era dedicado. Eu estudava muito, acho que é porque eu não conseguia entender. Eu sempre brinco com a personagem, com a Maria Desprazer, que eu só tenho a 5ª série fraca. É porque quando eu cheguei lá em Brasília, de fato e de direito... Você entendeu o que era o jogo, né? Que foi a primeira vez que eu fui tentar morar em Brasília com minha mãe, era na 5ª série. Cheguei lá, tinha a 5ª série fraca e a 5ª série forte. A fraca era virada para a parede e a forte para a lousa. Eu fui direto para a parede. Digo, rapaz... Aquelas doido coisas, isso aí. né? Disléxico, entendeu? Mas assim, eu sempre fui muito aplicado, de estudar muito, de me preparar e tal. Como é que era ainda nessa época que você saiu para Brasília, né? Altos, naquela época, acredito que seu avô completamente machista, Exatamente. né? Então. E é natural. Como é que tu enfrentou esse mundo com as tuas opções, com os teus amores, com as tuas dores? Como é que foi enfrentar esse corredor, assim, até você poder... Porra, não é isso... Assim, porque quando eu fui... minha vida foi toda sempre certinha. Toda Que é um corredor de regradinha. muitas dores, né? Eu saí da curva já lá em Brasília, depois que eu já era independente, que eu já não morava com minha mãe, entendeu? Mas sempre católico, criado por vó, tem que ir para a igreja, tem que ir para a missa, grupo de jovens, rezar terça, aquela coisa todinha. Quando eu já estava em Brasília, já estava formado, foi que eu descobri a vida, vamos dizer assim. Entendeu? Você apresentou o que você é. Exatamente. Totalmente independente. Mas com não medo... depende- Tu tinha medo de expressar isso ou medo de decepcioná-la de alguma Não, forma porque- ou medo do que o mundo poderia te oferecer ali? Não, tranquilo, porque já artista, já com a brincadeira Não, dos diga em shows, altos ainda. nem pensar nessas coisas, não passava pela minha cabeça. Era mesmo? Não, nem pensava. Era, Nem pensava. era um black, assim, tu não entendia nada? Não, porque eu era muito focado na... Mas o despertar da tua vida, do teu íntimo, amor, né? ou íntimo por quem você gostava, por quem você achava bonita ou bonito. O grande amor da minha vida estava aqui agora, que foi a dona Alzaí, que hoje é minha produtora, já saiu. Ela foi quem que cuidou de todas as formas. Foi, nesse tempo. Aí eu fui-me embora, ela se casou, eu fui ter minha vida para lá, essa coisa toda. Que coisa. Aí você vai para Brasília. Aí eu vou para Brasília, vou estudar, vou trabalhar, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar descarregando caminhão, Sério? comecei, era uma empresa de ferragens, Serviço leve, né? bem levezinho. A única coisa que tinha para fazer era descarregar. Desculpa interromper assim, mas na época que tu foi para Brasília, óbvio que você não foi com o emprego montado, já pronto. Nada. Quando você chega lá, esse choque de realidade, de altos para lá. Menino, a primeira coisa, nesse tempo que eu cheguei em Brasília, era um frio medonho. Eu já dormia com a roupa de ir para a escola, só escovava os dentes, já estava todo paramentado. Entendeu? O que mais eu tenho um problema sério com frio. Eu ligo o ar-condicionado. Me mexe o olho, mas aqui tá direitinho. Ah. Entendeu? Aí cheguei lá, tinha que trabalhar. A minha realidade de luta era de estudo e trabalho, né? Minha mãe já trabalhava. Eu fui trabalhar nessa ferragem. Não deu certo, que era muito puxado, não estava conseguindo conciliar. Fui trabalhar de servente de limpeza, E já estudando. Serviços Gerais, no gabinete da Receita Federal. O Romeu Tuma Mentira. era o secretário da Receita Federal. Como é que tu arrumou esse emprego? Uma professora
me indicou, olha, tem esse emprego aqui, é serviço geral, mas você pode ser office boy, como serviços gerais. Mas eu limpava o gabinete da Receita Federal, limpava banheiro, tirava o lixo do gabinete, aquela coisa toda. E eu estudava numa escola em Brasília chamada Setor Leste, que era uma escola referência de escola pública, né? E ficava estudando no banheiro, né? E eles eram auditores fiscais, o Romeu Tuma, o secretário da Receita Federal, o grande xerife daquela época. Ainda peguei lá a Zélia Cardoso de Mello como ministra da Economia. Eu que limpava a mesa lá. Dela? Limpava. Porque a Receita Federal ficava no 7º andar, o Ministério da Fazenda, na Economia, que virou Ministério da Economia na época, no 5º andar, e todas as reuniões eram numa sala grande que tinha lá no gabinete da Receita Federal. Aquela época que veio plano Collor, aquela coisa toda, o saque das poupanças lá, como é que chama? Como é que era trabalhar num lugar desse, por exemplo, em meio a esse turbilhão? Tu ouvia alguma coisa e fingia que não ouvia? Não, na verdade, eu entrava para fazer ali, eu via que chegava, deixava tudo em ordem lá. Mas tudo tu via os limpinho. papéis na mesa? Não via nada. Quando tinha reunião, era tudo a portas fechadas, eu só entrava para limpar. Mas tu via todos os Como eu personagens? só entrava para limpar a sujeira. Mas... Via todo mundo. Mas tu via todos os personagens que iam estar no Jornal Nacional daqui a pouco? Daqui a pouco, porque em seguida tinha aquela grande coletiva da Zélia Cardoso de Mello, com todo mundo, Romeu Tuma, entendeu? De alguma forma, pensava assim, cara, eu quero estudar para poder chegar nesse... Não. Não é nesse meio, ou para me envolver com política ou não? Engraçado, eu nunca pensei... A política está no cotidiano da gente, mas eu não pensei em fazer parte da política, né? Lá, eu ficava estudando no banheiro, aí sempre entrava Romeu Tuma, entrava não sei quem, sempre um figurão. E um deles tinha um escritório de auditoria fiscal, perguntou se eu não queria trabalhar lá. Quem? Na época... Tu lembra o nome? Ele já morreu. Não estou nem lembrando o nome do cidadão. Ele Mas foi quem te oportunizou? Foi ministro, foi deputado do Rio de Janeiro. Como foi? Tu lembra bem a cena? Lembro. Você quer ser o quê? Eu disse, eu quero ser artista. Aí você estuda onde? Eu estudo no Colégio Setor Leste. Rapaz, eu esqueci o nome do homem aqui. Sim. Foi essa água bem que eu bebi. Eu vou beber se eu consigo me lembrar. Lembra aí. Aí ele falou pra ti, você quer ser o quê? Você quer ser artista? Quero ser artista. Não, mas eu vou lhe fazer uma proposta de você trabalhar no meu escritório. Eu vejo que você é uma pessoa aplicada, você está sempre aqui estudando. Como é que você estudava no banheiro ali? Porque lá no gabinete tinha todos os jornais na época. Folha de São Paulo, Globo. Correio Brasiliense. E tinha aqueles cadernos de vestibular. Que era muito difícil ter, gente. E eu pegava aqueles cadernos de vestibular. Não era muito difícil ter acesso, não tinha internet, tinha nada. Não tinha nada, era aquilo ali. E eu ficava respondendo aquelas questões, fazendo... Ele te viu respondendo. Ele me viu. No lugar do banheiro era na pia? Não, eu tinha uma cadeira que eu ficava sentadinho ali. Eu lembro que eu usava o jaleco azul da empresa Juiz de Fora, Serviços Gerais, entendeu? E foi a partir dali. Fui trabalhar no escritório. Topou? Topei. Fui ser... o contínuo, que a gente chama lá, que é o office boy, ia fazer serviço de banco, pagar conta, aquela toda. Depois eu virei chefe do escritório. Porra. Né? O cara que estava lá saiu, por algum motivo que eu também não lembro agora, e fui cuidar do escritório, pagar as contas do escritório. E foi ganhando confiança. Foi ganhando confiança. Depois o escritório mudou para uma casa no Lago Sul. Até que eu terminei o curso de teatro na Faculdade do Centro de Moraes e eles me chamaram. Digo, ou você faz contabilidade, ou você faz direito, ou você faz economia, ou você não serve mais pra gente. Aí foi o período que eu saí, passei no concurso... Assim mesmo tu não quis, disse, não, quero fazer arte. Já fazia teatro lá, já estava trabalhando como produtor, levando o Moço Cearense para Brasília. Falou mais alto. Aí foi o tempo também que eu passei no concurso da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação lá em Brasília. Ainda hoje sou da Secretaria de Educação, estou à disposição. Está licenciado ou não? Estou licenciado ao governo do estado do Piauí. E comecei a dar aula de teatro, né? Quando eu cheguei lá para dar aula de teatro, na verdade, educação artística, né? Que é um choque. Você que se forma em educação artística, você chega na sala de aula, na escola, é tudo a mesma coisa. Você recebe um catatal de diário, uma caixa de giz com um apagador e vai.
No primeiro mês eu só escrevia, eu digo, mas eu não me formei para isso. Aí eu montei um projeto de teatro na escola, ganhei prêmios, ganhei prêmio a professor, Foi mesmo. entendeu? Aí montei com os alunos a Raimunda Pinto, aqui dos meninos do Grupo Arém, ganhei prêmio, montei nas pegadas do meu Bumba, contando a história do Bumba Meu Boi, do Assi Campelo, ganhei prêmio e fui ganhando notoriedade, até chegar o primeiro governo do Wellington Dias, que foi eu quem levei o primeiro terno dele para arrumar. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Sério? Ele ganhou um terno de uma loja de lá, o terno ficou grande demais. A Mara Beatriz foi ser A tua relação já com a chefe do cerimonial, entendeu? E foi eu que levei para arrumar o terno, para a posse. A Cíntia Lages, né? No meu tempo de relacionamento com a Elvira, a Cíntia tinha uma coluna chamada Urbanidade no jornal O Dia. A Elvira tinha a coluna do jornal O Dia, que era Elviríssima, então eu estava muito por ali. Quando a Cíntia foi ser a chefe da comunicação do Francisco Guedes na Codevasf, o Guedes. a Cíntia foi morar em Brasília e quem deu suporte, levar ela para conhecer, para os lugares, até ela arrumar, foi eu. Aí eu disse, Carlinhos, ajuda minha amiga. A Cíntia lá está indo para Brasília, tal. E nessas reuniões de piauienses lá em Brasília, eu conheci o Fábio Novo. Daí vem a sua relação com ele. Daí minha amizade com o Fábio, que já vem quase 18 anos de amizade, entendeu? O Fábio era jornalista, que depois foi vice-prefeito. Mas como é que foi? Tu lembra do encontro? Lembro, a gente estava numa chácara lá, com a Cintia Laje, com o Fábio, e o Fábio, muito danado, sabia que eu tinha esse circuito lá em Brasília, de patrocínio e tal, né? Já pegou meu contato, foi assim que ele já tinha sido eleito vice-prefeito e ia assumir, né? Aí eu queria em Brasília que você me apresentasse alguns órgãos e tal, e eu dei uma passeada com ele, e ele voltou para Bom Jesus cheio de novidades, secretário municipal de educação, acho que foi daí que deu a briga com o prefeito, deu uma ciumeira. Até hoje. Fizeram as pazes, entendeu? Então, assim, a minha casa lá ficou uma espécie de colônia, de embaixada do Piauí, eu sempre acolhi muito bem lá os piauienses, sempre percorri lá um bom circuito. Depois o Fábio Novo foi ser presidente do partido. Eu lembro uma vez que ele foi defender uma causa dele como candidato a presidente do PT, dormiu lá em casa. Que ainda era PSDB. Ele migrou depois. Quando ele foi PT, ele foi ser presidente do partido. Teve uma questão aí dele com Jesus, que ele era candidato, Jesus também era, e ele tinha que se defender no PT em São Paulo, né? Aí ele dormiu uma noite lá em casa. Lá eu lembro que era um apartamento bem pequenininho. Eu falei isso até brincando. Eu digo, só tem minha cama para a gente dormir. Entendeu? Se não tiver problema, eu me lembro que eu dormi embrulhado dos pés à cabeça. Com vergonha, com medo, não sei. Mas a gente, como diz aqui, a gente é amigo de caca junto, nunca teve nada, pessoal. São irmãos, amizade, né? como se fossem irmãos. Naquela época ele já falava para ti da vontade de ser deputado, de... Política é um vício. Ele foi vice-prefeito, depois foi candidato, virou suplente. Aí na suplência, né, que depois ele assumiu, ele tinha alguns projetos em Bom Jesus, porque eu comecei a dar meu passo para trás para o Piauí, no sentido de sem perceber, eu estava voltando para o Piauí, né, que foi produzir a Paixão de Cristo de Bom Jesus, levar um artista global para Bom Jesus. Aí depois disso... O primeiro foi o Tiago, que fez o Zezé de Camargo no cinema, o Luciano no cinema, Tiago não sei o quê. O Baixinho, lembra também? Eu lembro que ele fez também o Frank Aguiar. Eu acho que foi. Não sei se foi ele. Aí eu comecei... Enfim, foi esse Thiago aí. Sem perceber, eu comecei a fazer o caminho de volta, né? Porque aí veio o Festival de Rabeca, o segundo Festival de Rabeca, que o Antônio levou... E tu já produzia lá? Um caboclo para lá, um velhinho da cabeça branca. Não lembro o nome dele agora. Quando eu fui, eu sofri um acidente. Eu capotei uma Hilux. Zé Geraldo. Exatamente, levou o Zé Geraldo, eu capotei uma Hilux, a estrada era toda carroçal ainda, de noite dirigindo, eu caí num buraco lá, dei 4 tombos. Mas Aí, sofreu alguma... nada, gente, vaso ruim não quebra. O bom é que ele nem... É tranquilo. Aí, da partir de diante, eu comecei a produzir, de fato e de direito, o Festival de E aquilo te Rabeca. fez, assim, muito melhor do que tu estava em Brasília? Eu sempre fico na cruz da espada, porque antigamente eu trabalhava em Brasília, me divertia no Piauí,
descansava no Piauí. Hoje eu trabalho no Piauí, eu vou para minha casa lá em Brasília descansar. Que eu adotei um menino, né? Eu tenho um Ravi, né? Então eu volto para vê-lo, para estar com ele, para descansar. Então eu faço aquele... Hoje a tua casa... Tem 2 casas, Tenho óbvio, 2 né? casas, é. Aí é uma semana sim, uma semana não, eu tenho que voltar para lá, para ver o menino, para ver a casa. Eu queria pra- voltar num ponto ainda, como é que foi o teu pra gente evoluir. Pronto, o retorno, vou contar. Não, Aí, não, o teu encontro com a tua mãe. lá em Brasília, assim, eu tenho mãe e mãe. Não, não com a tua avó. Pronto. Com a minha mãe é o seguinte, até quando minha avó faleceu, Ela faleceu de quê? já da idade. Foi por né? idade. Com Ela era 80 dura. Era dura, mas com 86 anos, veio aquele problema todo de Mas idade. sempre com muito amor contigo? Um chamego, assim, que os filhos têm ciúme, né? Tinha ciúme dela comigo. Aí minha mãe e minha avó tinham aquela rivalidade. Minha mãe queria passar minha roupa, minha avó ia lá e tomava, quem vai passar sou eu, entendeu? Quando minha avó faleceu, eu fiz uma declaração de amor para minha avó. Né? Qual? Tu lembra ainda? Eu falei da história de amor que a gente viveu, de cumplicidade, de confiança, né? Do tempo que ela me criou e do tempo que eu passei a criá-la. Né? Da confiança que ela tinha de morar com a gente, porque eu estava sempre ali por perto, de viajar, de estar sempre viajando com ela, entendeu? Então, eu contei disso aí que eu tinha certeza que a nossa história de amor não se acabava ali, porque eu tenho fé, e na fé a gente vai Você tornar sabia, a se Carlos, encontrar. que essa tua história com a tua avó, ela é muito mais comum do que a gente imagina com milhares de brasileiros. Como o tempo todo, né? Tem várias Filhos que histórias não assim. são de sangue, que são mais filhos do que são de sangue. É. Aí minha mãe ficou com aquilo na cabeça, um dia ela me perguntou, meu filho, você tem alguma mágoa de mim? Ela tá viva. Tá viva? Eu digo, não tenho mágoa não. Ela, se eu lhe fiz alguma coisa, você me perdoa. Eu digo, não, foi uma questão mesmo de sobrevivência, que ela teve que ir embora, eu tive que ficar, e depois a vida continuou. Mas e a pra todo mundo. proximidade com ela? Como eu fui criado sempre fora, e hoje eu continuo morando fora, mas a gente, sempre que eu vou em Brasília, eu estou na casa dela e sempre ela está na minha casa. Ó, eu tenho uma história com minha mãe que eu vou contar. Sempre quando chega o final do ano, eu reúno meus irmãos na minha casa. Aqui no Piauí, nós somos 5, do meu pai, né, do casamento que separou, e lá da minha mãe, nós somos 3. Tem São minha, 8. essa é minha irmã Agnes e meu irmão Alisson. Então, eu sempre reúno todo mundo no final. Aí, uma vez eu falei assim para ela, eu estou lhe achando tão fraca. A senhora vá no médico, vai se cuidar. Não quero que a senhora desça as cordas agora, não. Meu filho, você está me agorando? Não, eu quero que a senhora se cuide, não estou lhe agorando. Aí, viajei. Foi a primeira vez que eu fui conhecer lá a Espanha, conhecer a família do Fábio Novo, né? E, na volta, passamos em Fátima, né? E o Fábio é muito devoto de Nossa Senhora, ele reza muito o texto. Nós fomos caminhar, fazer uma caminhada lá, o percurso dos pastores, e paramos numa pedra, né? Eles bora rezar o texto aqui. Aí cada um agora reza o texto na sua intenção particular. Nesse momento eu rezei para a saúde da minha mãe, né? Rezei o texto para ela. Com o intervalo de 4 horas de diferença, com o horário de verão 5, no momento que eu estava oferecendo o texto para ela, ela estava infartando em Brasília, entendeu? Terminei de rezar o texto, minha irmã manda mensagem. Grace infartou. Digo, olha aí. Mas escapou. Aí eu fiz a promessa de levar minha mãe em Fátima. Eu digo, foi Fátima. Desse dia então eu fiquei com essa coisa de Nossa Senhora de Fátima em mim. Aí eu disse, mamãe, eu fiz uma promessa de levar lá em Fátima, porque a senhora escapou a esse infarto. Ela, depois eu fiz uma promessa de levar minha enfermeira. Digo, mas a promessa é sua. Começa sério o negócio. Você levou a mãe e a enfermeira. Foi o jeito. Passei uns 2 anos pagando. E como é que foi a emoção daquele momento ali? Para ela foi um momento muito importante. Fátima é um lugar assim, para quem tem aquela coisa da religiosidade, da fé católica, é um grande descampado assim, que tem toda uma estrutura asfáltica, tem a árvore que eles preservam, que eu acredito que seja outra, a capelinha, mas é de uma energia absurda, né? sem tamanho. O que você sente, você tem que ir para sentir Mas, aquilo Carlinhos, dali. tu acredita? Eu não conhecia esse teu lado assim, cara. Eu tô encantado com o lado cuidador teu. Pois é. Né? Assim, não importa muito você, muitas vezes, né?
Mas É é o tanto que fato Eu de... falo com o menino, a minha casa é uma casa de acolhimento. Não O é que eu tenho eu percebido... recebo todo mundo. o que eu tenho percebido muito, que a tua felicidade é muito estampada na felicidade de quem você respeita e quem você gosta. Né? Na semana que nós trouxemos a ministra Margarete Menezes aqui para o Piauí, né, uma das primeiras viagens dela, a gente foi almoçar ali no Favorito e o Noleto. Anchieta só anda sorrindo. Eu digo, cara, tem que ser. Né? Eu procuro... também quando eu estou triste, tô com algum problema, todo mundo percebe, porque eu vivo rindo, eu vivo alegre, eu vivo brincando, eu vivo cantando, entendeu? Meu jeito de ser é esse. Eu sou espontâneo assim o tempo inteiro com qualquer pessoa que seja. Entendeu? É da minha natureza ser assim. Mas tu se preserva muito nos teus sentimentos. Eu sou, como é que você diz? É uma muralha zona, né? Hã? Meio que é uma muralha zona, tu não demonstra muito... Né, esse lado mais tranquilo, é mais reservado. Porque assim, eu sou muito dado, eu sou muito espontâneo. O Antoniel, que está ali, me conhece de quase Não, vai falar décadas não, pô. décadas. Agora tem um fato importante que acho que a gente tem que abordar, Sim. Kilson. Você sai de um potencial e óbvio artista piauiense e você começa numa nova empreitada de desafios de cuidar de gestão de cultura piauiense. E é uma coisa que você não consegue agradar todo mundo. Não agrada todo mundo. Então, assim, com esse meu retorno para o Piauí, sem perceber, cheguei novamente ao Piauí, retornei, né? Porque quando eu comecei a produção desses festivais, né? Que fiz a Rabeca, que teve o Festival da Uva e precisava de alguém para produzir, ninguém sabia como era que ia fazer. Aí eu fui chamado para produzir o Festival da Uva, depois cheguei para o Festival de Inverno, depois cheguei para o Festival de Folguedos. Foi quando o Fábio foi ser secretário de Cultura e me chamou para... assumir esse desafio. E você chega nessa pasta com uma credibilidade muito alta, porque a maioria dos artistas acreditam na sua Acreditavam gestão. naquela época, né? E já conheciam. O Fábio fez uma grande gestão na cultura de abrir espaços, transformar espaços, né? Hoje o Piauí tem casa de cultura do extremo norte ao extremo sul, tem teatro, entendeu? Tem espaço de cultura, né? Tem local onde os artistas possam circular. O meu diferencial, o que eu quero fazer, né? Já com essa hashtag da cultura de portas abertas, é olhar para quem vai ocupar esses espaços, é olhar para os artistas, porque eu sou artista, eu sei como é a dificuldade do artista, eu sei qual é o corre que o artista passa, entendeu? Eu sei o que é que o artista que vive somente da arte passa, né? A gente teve esse maior sentimento durante a pandemia, que foi quando parou para o cara da noite, de fato e de direito, aquele cara que vive daquilo, as bandas e tudo. Entendeu? Então, eu tenho esse sentimento do artista. Eu aprendi uma coisa com a governadora Regina Souza, que é o seguinte, que as grandes obras não é somente a ponte, não é somente a rodovia, mas é principalmente você olhar para quem mora debaixo da ponte. Então, o meu olhar de artista é olhar realmente para o artista. Eu quero fazer uma gestão que olha para os pequenos, aqueles que precisam da oportunidade, aqueles que querem chegar. Eu quero olhar para as comunidades, eu quero olhar para as periferias, porque esse é o meu jeito de ser, entendeu? Olhar para a gente. Tem uma frase da Esperança Garcia que diz, governador, ponha os olhos em mim. Então é isso que eu faço, é olhar para o artista, é conversar, eu recebo todos. Você não tem porta lá no gabinete, Não né? tem portas abertas, eu recebo, olha, eu fico até de noite, é de manhã, de tarde e chegando à noite ouvindo. Às vezes não tem o padrão que as pessoas querem. Entendeu? Eu digo muitos não, sorrindo, tirando retrato, batendo foto, mas eu procuro buscar caminhos. Não dá aqui, mas dá aqui, mas você pode fazer isso, entendeu? E oportunizar, acho que é uma palavra tão forte, né? Exatamente. Eu tento oportunizar. Eu acho que essa é a palavra. Que às vezes não é agora, mas está aqui, ó. Vai acontecer isso aqui que cabe você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que vai render muito isso, mas é importante pontuar. Um cara que desde muito cedo viveu a cultura, que tinha um sonho de viver a cultura, estudou para viver a cultura, e aí você entra no governo Bolsonaro. Né? Você de uma gestão do Partido dos Trabalhadores local com um governo que não é alinhado com o Bolsonaro. E aí vem, para mim, um dos maiores ícones da cultura brasileira, que é Paulo Gustavo, né? Que, infelizmente, pela pandemia, pandemia perdeu a vida. Eu perdi um cunhado, perdi algumas pessoas que eu amava muito e continuo amando. E eu pergunto a você assim, qual é o tamanho do prejuízo de Bolsonaro para a cultura do país e o que ele fez nos últimos 4 anos?
Se é que fez. Eu venho do movimento cultural do primeiro governo do Lula. Foi quando eu entendi o que era cultura, quando eu comecei a participar dos movimentos culturais como artista, entendeu? As leis até hoje as pessoas não sabem o que é a lei de incentivo. Entendeu? As pessoas não sabem o que é a Se lei fala Rouanet. em Rouanet dá dinheiro. As pessoas ainda não entendem o que é a nossa, o CIEC. Por exemplo, o CIEC é que as pessoas ligam e perguntar que dia que eu vou passar aí para pegar meu dinheiro? A Secretaria de Cultura não é banco, não tem dinheiro lá, entendeu? Agora, na Margarete. A Margarete deu 5 milhões para Cláudia Raia. Ela não deu. A Lei Rouanet... Não, ela deu mesmo? Como é que foi essa parada, Cláudia Raia? Porque a Lei Rouanet é o seguinte, quando você tem um projeto aprovado, eu estou aprovado na Lei Rouanet do governo Bolsonaro. Estou atrás da captação. Você foi aprovado do PT... No final do ano passado, eu fui aprovado com a circulação da Maria dos Prazer, do governo Bolsonaro. Quanto? 400 mil. Estou atrás do dinheiro. Mas é difícil captar. Difícil é a captação. Por exemplo, a Lei Rouanet, quando você é aprovado, você abre 2 contas. Uma conta captação e uma conta movimentação. Então, tudo que os artistas captaram na conta, ele segurou. Ele não liberou para ninguém movimentar a conta movimentação e realizar os projetos. Ou seja, eu tenho 1 milhão, eu captei, mas eu não posso gastar. Ele segurou. Está lá na conta movimentação, por isso. O que a Margarete fez? Ela liberou a movimentação, ela não deu dinheiro para ninguém, a pessoa captou aquele recurso. Então ela já tinha captado antes. Estava retido. Aqui, a Junina Show, que faz a Luar de São João, estava com dinheiro retido na Lei Rouanet, na conta captação, que foi liberada agora. Mas quando fala dela em específico de 5 milhões, é porque é um espetáculo muito gigantesco ou é quanto tempo? É um espetáculo grande que envolve vários setores da economia criativa, bailarinos, coreógrafos, maquiadores. Qual o tamanho da cadeia produtiva? Viagens. É um espetáculo de grande porte, viagem, fazer uma circulação é muito... Para circular no estado é caro, imagina no Brasil. Ah, é um projeto para o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro. Isso entendeu? gratuito? Não, permite que você... Porque faça parte gratuito. Você tem que ter a contrapartida social, mas você pode cobrar a bilheteria também. Você tem que ter número X de apresentações gratuitas para um determinado aquela nicho. coisa, né? Exatamente. Só lembrando que, por social, exemplo, 5 milhões, se for um evento muito, muito, muito grande, você mata metade ali. Porque é muito caro o Imagina audiovisual. um musical, o preço de um musical. Pois é muito caro o audiovisual, porque para você montar um musical, você tem de ensaio aí 3, 4 meses. E são produções que pagam ensaio, né? Paga a realização. Paga royalties sobre música, sobre artista. Então, se você bota quando você vai fazer um projeto, você bota no papel que a pessoa acha caro, mas tá tudo ali dentro daquela planilha, é aquilo dali. Por exemplo, Sobra o quê de 5 milhões desse aí? Não vamos falar 5 milhões, um projeto gigantesco que você faça sobre circulação no Piauí. Você cobra 500 mil. No final das contas, sobra, sei lá, 50. Vamos ver que ela fique com 10% daquele, 50 mil. Ou que fique mais. É justo. É. Pelo tanto de emprego que você gera. Não, é sobre a entrega que você faz. É a entrega e a movimentação que você faz. Entendeu? Por exemplo, nesse momento eu estou na peleja de fazer o festival de inverno. Os preços estão lá em cima. Aí na hora que você abre um processo de patrocínio que tem aquele valor, não é um artista que você está pagando ou não é só um cachê. Tem toda uma cadeia ali que está sendo paga da produção. Palco, som, luz... É porque o cara olha assim, Secretaria de Cultura vai dar para artista tal 500 mil. Não é aquele dali. Entendeu? Não é, né? Você tem palco, som, luz, translado, hospedagem. E tudo é muito específico. Principalmente, eu estou aqui num estúdio seu de ponta, de primeira grandeza. Um artista de top nacional, ele não toca em qualquer som. É tanto que hoje em dia tem artistas que já vêm com o próprio som, tem que trazer a carreta porque ele não vai usar. Se o som não prestar, vão dizer que é o show que não presta. Entendeu? Para quem assiste. Então, só que isso gera uma renda absurda para o município. Exatamente, de imposto, e também toda aquela cadeia econômica. Carlinhos, antes de ir para outro ponto que eu quero ir, mas eu quero falar sobre isso. Esses projetos culturais, na minha cabeça e na minha visão de empreendedor, ele tem um papel fundamental, sabe? Que é posicionar o Piauí para o Brasil. Exatamente. Você imagina você pagar midiaticamente para um artista nacional, entre outros,
postarem, falarem sobre o Estado, isso é muito... O custo seria muito menor do que você investir na campanha publicitária. Todos que vêm ao Piauí pelo projeto 6,5, ele sai falando bem. Sai falando bem das casas de cultura que visitaram, do projeto em si, da aceitação do projeto, entendeu? Agora imagina, você vai trazer um artista como a Vanessa da Mata, ela faz um show em Teresina e ela circula mais 4, são 4 cachês, 4 estruturas circulando, porque ela não vai fazer no teatro aquele som acústico que está preparado para o teatro. Tem que ter uma mesa profissional, microfone profissional, o ENIA, tudo isso a gente aluga. E essa mesma atenção é dada ao artista local? Toda a atenção é dada ao artista local. O projeto 6,5 tem um artista da própria cidade que abre para o artista grande. Com a mesma estrutura? Com a mesma estrutura, até porque não dá tempo de trocar. É o mesmo palco. É o mesmo tudo, palco, é o mesmo espaço. som, é a mesma luz. Entendeu? Exatamente. O que diferencia é porque o artista ele traz um técnico de som poderoso. Que é um outro nível, é mais, ele vai, mais caro. Exatamente. Que inclusive, pelo Agora menos, a mesa que vai ser usada é a mesma. Pelo que eu entendeu? sei, inclusive nessa lei Paulo Gustavo, a gente vai voltar para tu pretende muito fortemente investir cursos e possibilitar que técnicos de mesa de áudio, de vídeo, de iluminação, você vai proporcionar isso através da lei. Oficina para o cara transformar num cara desse. Porque hoje o audiovisual não é só o cinema. É o filme que você faz aqui no celular, é o pequeno vídeo, entendeu? Então... Tu vai proporcionar tudo isso, a secretaria vai proporcionar tudo isso? Vai. Tipo, a lei Paulo Gustavo vai sair sua regulamentação agora no final do mês, que vai abrir um Mas leque tipo, tu de vai oferecer oportunidades. curso de edição de YouTube, de TikTok, de Kawaii, de Instagram, isso gratuitamente num período... Rede social, né? Na verdade, as pessoas é quem vão propor. O edital vai estar aberto e você vai fazer a sua proposta. E você vai estar lá para ajudar essa E galera. a gente vai estar lá, tá o recurso, entendeu? A galera do rapper, do trap, do samba... Aberto, para todo mundo. Não é somente... A grande questão vai ser só o audiovisual, só o cinema, a tela grande, não. E a lei, ela... Mas o audiovisual hoje é internet. Exatamente. Completamente. O mais forte está aqui, na mão da gente, o tempo inteiro. Isso então, é audiovisual muito forte. Então, a lei, ela está na fase de regulamentação, porque ela foi criada num período pandêmico, de emergência cultural, de socorro, e vai ser aplicada na normalidade. E que vai salvar então, muita gente, né? Bom, ainda volto a bater nessa tecla. Qual é o tamanho da positividade ou do prejuízo de Bolsonaro para a cultura? Imagina, você sai de um governo Lula, que pontos de cultura, né, grandes editais, cinema, todas as estatais com editais culturais, Caixa Econômica, Petrobras, Eletrobras, aí de repente faz isso aqui, pá, não tem mais nada, corta tudo, entendeu? O governo Bolsonaro foi inimigo da educação, foi inimigo da cultura, cortando, né, benefícios o tempo inteiro. Então, mas tinha um argumento que só fazia para amigos do governo Lula. Não era aberto. Porque a Lei Rouanet é o seguinte, todo mundo pode conseguir a carta para buscar o difícil. Até bolsonarista? É conseguir o recurso. Até bolsonarista conseguia? Conseguia todo mundo. Até lulista conseguia? A lei é para todos. As pessoas uma vez criticaram que a Maria Bethânia fez um site de poesia que custava 1 milhão. Entendeu? Aqui, toda a parafernália que nós temos aqui, dá muito mais que isso para você montar uma coisa de qualidade. E o gargalo da Lei Rouanet não é dizer que custa 1 milhão, é você conseguir quem lhe dê 1 milhão. Eu não consigo quem me dê. Eu estou correndo atrás de 400 mil, até agora eu não achei. A Lei Rouanet, uma pergunta importante. De 100%, quantos conseguem executar? Rapaz, 90% tá no eixo Sul e São Paulo, que tem os artistas que tem a grande mídia. Quando você chega no marketing de uma empresa, tá bem que o meu de 400 mil, tá bem que um de 1,5 milhão, mas quem está fazendo é a Cláudia Raia, vai o da Cláudia Raia. Porque ela vai dar... uma visibilidade muito maior. Mas aquilo não sai do governo federal em espécie, assim? Não, O que é captado? É uma isenção, né? Você tem que captar. Que é aqui, o nosso CIEC, que é o sistema estadual, né? Que é pelo ICMS. Explica o que é o CIEC. A Lei Rouanet vai para o imposto de renda, né? Do lucro presumido. E o CIEC, né? Que é uma forma de mecenato, né? Aquela empresa que vai pagar tantos por cento de imposto para o governo detém uma parcela, né? Não, vou dar X para você usar de CIEC.
ele paga esse imposto para o projeto cultural. Não é isso? E aqui a gente ainda faz mais pelos artistas. Nós captamos o recurso. Tu ajuda o artista a captar. Ainda, Diferente da Lei Rouanet, né? a gente atrapalha os produtores, que o produtor ainda ganha uma porcentagem para captar, a gente na O que é verdade, justo, atrapalha. o que é justo. Que é justo, é um trabalho. Né? É um agenciamento. É justo ter escritórios de projetos, porque é melhor chegar a bons projetos do que chegar ao projeto mal amanhado, porque ele não passa. Então, se tem escritório de projetos e você pode fazer essa parceria com isso, é Tá normal. tudo ok. É normal. É normal o artista colocar quanto que ele vai ganhar no projeto, não é pecado. Hoje se estimulou muito sobre isso, que é pecado. 200 mil é ladrão. Exatamente. Não, eu faço parte do projeto, eu canto no projeto, eu interpreto no projeto, eu faço alguma atividade no projeto, eu recebo também. Tem que estar lá. Então, não tem que ter medo disso, dizer quanto que eu ganho. É o seu trabalho, é o seu esforço. Tu não tem medo dessa onda de marginalização da cultura, de tudo que é relacionado à cultura de Cieck ou cultura de Paulo Gustavo, de que todo mundo é bandido, que todo mundo não presta, Aldir Blanc, que todo mundo é vagabundo. A gente vem dessa cultura que ficou impregnada, né? Por exemplo, não teve a Lei Rouanet, delimitou-se tudo da Lei Rouanet, mas, assim, jogou para outra área. Os artistas, né, bolsonaristas estavam sendo contratados por valores absurdos. 1 milhão, não, 1 milhão e pô. Pela turma aí do agronegócio, por exemplo, que detém hoje, são donos de rádio, dos grandes eventos. Aí o moleque aqui da ponta peca. Exatamente. Que não tem. Que não tem. Você tá entendendo? Um projeto de 50 mil, de 40 mil. É. E o que salvou a todos nós durante a pandemia foi a arte, foi a cultura, você dentro de casa, filmes, música, Qual séries. o tamanho da arte no meio da pandemia? Rapaz, foi o grande boom, foi a salvação de você ficar dentro de casa, né? Fazendo o quê? Né? Então, tinha a música. A live. Tinha as lives que apareceram, né? Peças teatrais online. Peças teatrais online. E dentro de casa, o streaming salvou muito. Né? Então, foi a arte, foi a cultura. O cinema ficou muito forte. Exatamente. As séries ficaram muito fortes. Exatamente. Houve um boom muito grande das o plataformas. Stream, O stream, né? Mudou tudo, mudou a forma de trabalhar, né? Meu irmão é analista do Banco do Brasil, né? Foi trabalhar em casa e hoje ele continua trabalhando em casa. O banco percebeu que o funcionário em casa saía mais barato no sentido da energia, do prédio, que é alugado, aquela coisa toda. Então, o trabalho que ele faz, que é todo no computador, ele pode fazer de casa. Desenvolver em casa. Desenvolver em casa. Agora, Carlinhos, você hoje é o atual secretário de Cultura do Estado, né? E é um desafio imenso, né? A gente sai de uma pandemia e vem uma demanda reprimida muito grande sobre cultura. Nós estamos num momento, assim, agora, de fato, de direito, de retomada de projetos que pararam no período da pandemia. A Secretaria de Cultura estava ainda num governo sensível do Wellington Dias, manteve, o Rafael era secretário de Cultura. Não, Rafael era de Fazenda. De Fazenda. O CIEC, que era de 6 milhões, chegou a ser de 14 milhões, entendeu? Para justamente socorrer, fazer projetos, chegar nos pequenos, chegar na turma da noite, entendeu? O CIEC é um edital. Às vezes, Cara, é importante que você falou, desculpa te interromper. O cara fala de um projeto e execra um projeto. Você está falando de 14 milhões investido de gente que é de noite. Que é de noite, foi que estava parado. Que vive na noite. O CIEC nunca foi tão ninguém tinha noção do que era o CIEC. Não precisava dele, entendeu? Então o CIEC teve o maior número de inscrições no período porque as pessoas estavam desesperadas. Piauí, inclusive, foi campeão em... Da Léo de Blanc, não foi? De execução da Léo de Blanc. Não foi campeão? Foi. O Piauí e o Ceará foi quem despontaram nisso aí, entendeu? Mas muito por gestão, né? Gestão. Ninguém entendia, né? Assim, tinha que socorrer. Fiscalização, né, cara? Pois é. Aí as pessoas falavam, mas a live não tem ninguém assistindo. O intuito da live, não era realmente ter público, era socorrer, era a pessoa receber por aquilo que ela estava fazendo, entendeu? Para que ela tivesse um recurso, para que ela tivesse um aporte. E ela tinha um custo, né? Exatamente. Mas, principalmente, deixar o artista trabalhando e recebendo por aquele trabalho que ele estava fazendo. A preocupação não era se ia ter 1 milhão de gente assistindo, mas que ele estava em atividade e recebendo por aquele trabalho. Porque fazia uma comparação muito grande com os grandes players do mercado, que era Gustavo Lima, Jorge Mateus. O rio só corre para o mar.
Se você vai no teatro assistir uma peça de um artista global, a peça vai estar lotada. Se você vai para o teatro assistir um artista local, a casa não está cheia. E isso é o poder público. Entendeu? É onde entra o poder público Para para socorrer. Exatamente, para socorrer. Tu te arrepende de ter ajudado a qualquer um desses? Não, na verdade não. A cultura, ela se confunde muito com a ação social. Tá ali muito junto, né, do trabalho que você faz nas comunidades, né, que acaba sendo um socorro. O hip hop que está ali dentro, fazendo a música de rua, fazendo break, fazendo a arte do grafite, você está entendendo? Então, a cultura é muito isso aí. Ela acaba sendo múltipla, ação social o tempo inteiro, ela é direitos humanos o tempo inteiro, e é cultura também, e é arte também, você está entendendo? E tem que ser valorizada, tem que ser entendida, é a cara da gente, é o que identifica um povo, né? Uma sociedade, um estado, um município, é aquilo que ela faz, é a sua arte, é a sua cultura. Qual a importância do governo Lula hoje na cultura nessa retomada? A grande retomada do Ministério da Cultura com suas políticas públicas, né, de fomento ao cinema, de fomento às culturas populares, de fomento aos pontos de cultura, né, para justamente mostrar essa identidade brasileira, né, A diversidade. A diversidade, exatamente, em todos os setores, né? O circo, nós agora, o CIEC, né, que o dia 3 foi o último dia de inscrições, teve em torno de 1.300 e tantas inscrições, né? Que olhar que a gente vai ter para a cultura que é feita na comunidade, para o circo, para a quadrilha junina, para os grandes festivais, para os festivais de continuidade que as pessoas ainda não entenderam o que foi que socorreu a cultura. Foi o streaming, né? As novas mídias, né? Eu lembro que ano passado, e também na lei Aldir Blanc, nós contemplamos podcast, nós contemplamos uma influência que as pessoas foram para cima. Mas o mundo não está no celular, não está no digital. O que tu acha que é para cima? Era a mesma parte de condenação, de cancelamento? Sem necessidade. Porque é o socorro. É o socorro. Foi o que salvou, foi o streaming na pandemia, porque a gente não pode aprovar um projeto de podcast, um projeto de uma influência, como influenciar, como trabalhar na rede social, se a cultura do momento fomentar, entendeu? Aí, mas o que bacana é que vocês não se renderam a essa porrada não, toda. A influência foi que depois ela desistiu. Ela fez ela não conseguiu segurar a onda, ela fez uma carta desistindo do... Mas por que isso, velho? Aí todo mundo bateu em cima, né? É estranho isso. Então, cancelar uma pessoa que está querendo fomentar, ensinar como é que funciona o meio, né? Hoje, quem consegue se manter num TikTok, entendeu? Nessas novas mídias, Kawaii, que é o que está acontecendo no momento, que é o que está trazendo as pessoas à cena. Carlinhos, tu acha que o ódio está perdendo a força cada vez mais nas redes sociais, depois da pandemia, depois do que a gente passou, ou depois da eleição? O governo Bolsonaro trouxe essas pessoas à tona do preconceito, da misoginia e tal, aquilo tudo que as pessoas elas conseguiram botar para fora. Hoje elas viraram haters que fala, como é que é o nome? Haters. São os haters, que quando você posta uma coisa ali, eles vão ali, pá. Eu acho que nunca vai acabar, vai estar ali. Sempre que tiver oportunidade, aparece. Mas perdeu a novidade? Para esse tipo de coisa que antes a gente não tinha. Perdeu um pouco a novidade? Tá mais escancarado, né? Então, nesse sentido... Não causa tanto impacto como antes. Como antes, E as pessoas também começaram a ter o antídoto para se defender também dessas pessoas. Carlinhos, como é que você vê? Hoje nós temos o Teatro 4 de Setembro, mas também nós temos o Centro de Convenções. Como é que você vê o Centro de Convenções? Lá em Brasília tinha uma curadora do Teatro Vila Lobos, que é a maior casa de espetáculos. Tem o Teatro Nacional, tem a Sala Vila Lobos com 1.300 lugares. Coisa de primeiro mundo. Que os artistas sempre reclamam, né? É da natureza do artista reivindicar, que às vezes não é uma reclamação. Queria se apresentar na Sala Vila Lobos. E ela dizia assim, a Sala Vila Lobos não é para quem começa, é para quem chega. Já é para aquele artista
consagrado. Quem vai se apresentar no centro de convenções já é aquele artista consagrado que o espaço do Teatro 4 de Setembro não comporta. Nós temos um teatro de 500 lugares, que pode chegar a 600, né? O centro de convenções já é quanto? 1.200 lugares. É para aquele artista que vai ocupar aquilo dali. Então, tu acha que, pelo que eu entendi, esses estágios foram criados. Então, você tem várias arenas de teatro, você tem o Teatro de Liceu, João Paulo Exatamente. II, você Teatro do começa Boi. ali, o Teatro do Boi. Exatamente. Eu acho assim, todo artista tem que saber o seu tamanho, né? Que é o que eu oriento no CIEC. Quando a pessoa vai fazer um projeto para o CIEC, ela tem que ter noção que ali ela vai ter uma parte, ela vai ter um incentivo quando é aprovada. Você tem que saber qual é o tamanho do seu projeto e onde é que você vai buscar o restante para completar naquele todo. Ou se não, daquilo que você conseguiu, você fazer uma readequação. Se eu tenho um projeto que custa 100 mil, eu consegui 50, consegui 40, então o que eu posso diminuir para realizar isso aqui? Ou eu sei onde é que eu vou conseguir o restante. Então, é cada um no seu quadrado e vai crescendo sobre isso. Cada um no seu quadrado. Tem artista que tem força política de conseguir emenda, ele complementa com aquilo dali. Tem artista que não sabe nem o que é isso. Tem artista que nem consegue captar. Nós começamos... Isso é crime, velho? Não é. É comércio. É o meio de vida de cada um. Na verdade, é o mercado. Funciona assim. Né? Por que são tratados como criminosos? Aí é a mentalidade, né? Mas não é, muitas vezes? Porque é um trabalho como qualquer outra pessoa. Acorda, a pessoa vai trabalhar, pensa, cria, ela desenvolve um produto cultural. É um trabalho. Não necessariamente... a pandemia mostrou para a gente o seguinte, que você não tem que estar ali no escritório todo dia sentado para produzir. Você pode produzir de casa, né? Você pode produzir de casa, que é o que o artista faz. Entendeu? O pensar. Trabalho com o pensamento, com a força da ideia, com a criação. Mas Entendeu? é bem sobre isso. Falando em criação, você criou alguns personagens. Pronto. A Maria dos Prazeres, que é meu carro-chefe. Como é que foi pautada ela? Eu, quando comecei a produzir humor, né, a partir do humor cearense, né, eu fui estudante de teatro, mas me senti um estudante medíocre, porque eu não gostava daquelas coisas, que não era aquilo dali, nada me... E numa dessas idas ao Ceará passar férias, eu conheci a personagem Raimundinha, do Paulo Diógenes, e aquilo me balançou. Olha que coisa interessante. Levei a Raimundinha para Brasília, fui atrás de patrocínio, o pessoal, como é que eu vou patrocinar um espetáculo que chama Raimundinha? Foi no Teatro do Sino, era de quarta a domingo, foi lotado todos os dias. Tem uma comunidade absurda, né? De piauienses e cearenses Piauienses lá. e cearenses. Então foi lotado, aí levei todo mundo, Zé Modesto, até chegar. Aí eu vi, Carlinhos, tu tem que conhecer o jumento e o bode. Tu tem que conhecer o jumento e o bode, tu tem que conhecer. No dia que tu conhecer, tu vai gostar, tu vai levar a Brasília. Aí tinha vindo passar férias na casa da Elvira. Sua primeira namorada. E ela levou o Disseu e a Mauri foram lá. Grandes amores. Né? Aí levei os meninos para Brasília. O menino foi um sucesso. Estouraram, né? Estouraram lá. Foram parar no Faustão. Foi bom demais. Eu digo, agora eu vou montar o meu show, que eu conheci o João Carlos, que escreve os textos e tal. Montei a Luiz e Prazer, a Comédia do Poder, baseada numa história de duas piripirienses. Aí depois foi a ficção. A dona Luísa César foi chefe do cerimonial do governo de Juscelino Kubitschek. Quando o governo do Lula entrou, botou ela para fora. A Maria dos Prazer foi para Brasília na primeira marcha do MST, não teve como voltar, ficou trabalhando de doméstica na casa dela. E a Prazer tinha um sonho, como ela dizia, de ser elegida deputada ou senadora. Então era a luta do poder entre a empregada e a patroa querendo voltar para ser chefe do cerimonial e ela querendo ser eleita. A melhor amiga, as melhores amigas no dia a dia, a patroa e empregada? Nem sempre. Eu, Carlos Anchieta, tenho uma grande afinidade com as pessoas que trabalham comigo. A Liza, que hoje ela mora comigo, é minha secretária lá, não vivo sem. Sou uma pessoa dependente de secretária, para tudo. A gente fala empregada, mas né, a termologia é a termologia. A secretária. Mas já dizia Amado Batista. Você acredita que ela eu mudo mais o que tema? isso. Eu vou mudar até a nomenclatura. Eu acho que são anjos. São anjos. A minha filha tem minha mulher e minha filha tem um anjo, que é a Didi, a dona Sonha. E ela é uma verdadeira anja, vamos dizer assim, né? Na vida da gente. Na verdade, ela não é secretária, ela não é empregada, ela é parte da família. Então, a Liza, eu digo, eu estou lhe preparando para você me cuidar quando eu tiver. Ela calça minha meia. Então, ela leva meus cachê, minhas pilas, meus remédios. Mas não vem muito do que tu fez pela tua avó? É um pouco tudo com relação ao cuidar.
É o né? cuidar. É o cuidar. Não é uma Tudo coisa cuidar. muito diferente de amor. Não, Não é? Não faz, É, não faz muito parte de amor? faz. É sentido. Como é, Antônio? Humorista também, né? Engraçada. Eu tenho uma sorte de ter pessoas engraçadas perto de mim. Eu não vou entrar nesse mérito de amor Ó, seu, porque... Eu tinha uma cearense que trabalhou comigo lá em Brasília, também empregada, que ela sabia todos os direitos trabalhistas da doméstica. Era muito engraçado. Eu usei tudo isso na Maria dos Prazer. Tá, é um personagem. Um personagem engraçadíssimo. E ela falava pra ti, tipo o quê? Não, do horário que ela tinha que chegar, que ela tinha que sair. Mas Você como tá é que ela entendendo? relatava pra ti? Ai, bichinho. Ela falava assim. Ela tinha um trejeito muito baixinha, troncadinha, dos peitão. Aí a Maria dos Prazer foi aparecendo dessas coisas. Chulada, entendeu? Olha, eu sei do meu horário de chegar, do meu horário de sair, o horário que eu tenho de tirar de almoço. Então era muito verdadeiro. Era, e eu me apaixonava por aquele E não dali. fazia sob chantagem, fazia sob posicionamento. Era. Não, lá em casa, assim, a gente confunde se é parente, se é funcionário, porque eu deixo Então vamos todo fazer o mundo à seguinte, vontade. eu vou pedir a você Aham. que a gente dê uma pausa. Bora. E se você puder, eu não sei se é possível, mas eu queria que você trouxesse um personagem pra gente agora, que é a Maria do Prazer. Pronto, eu vou apresentar para vocês a Maria dos Prazer da Silva. Maria dos Prazer da Silva. Da Silva. É isso aí. Só para alinhar bem, a Maria dos Prazer da Silva é uma junção de todos os personagens femininos muito fortes que você encontrou durante a vida. Ela é a mais forte, assim, porque consegue sair das situações. Por exemplo, um show que eu fui fazer em Brasília, com a Maria dos Prazer, para 1.000 mulheres. Um encontro de 1.000 mulheres. Cheguei lá, era um encontro de mulheres do PRB, o Partido da Igreja Universal do Reino de Deus. Evangélico. Evangélica. Eu cheguei lá, achei aquelas mulheres tudo diferente, Como os cabelos assim, compridos, velho? tudo vestida demais. Aí eu falei pra Priscila, minha produtora, ela disse, mulher, eu tô lascado, como é que vai ser isso aqui? Não tinha tomado nenhum presidente, nada. Nem nada. nem Um chá, conhaque. nem um chá de boldo, não tinha nada. Ainda bem que esse é só chá. Aí a minha sorte, estava a Mara Maravilha fazendo a adesão ao partido, ia ser candidata a deputada estadual em São Paulo. Eu comecei a brincar, a perguntar sobre a vida dela, o que é que ela estava fazendo. Como tinha gente do Brasil inteiro, eu fui chamar as caravanas de cada estado eu sabia contar uma besteirinha, uma peculiaridade, e eu escapei. E dali eu fiz Brasília, fiz Recife, fiz Rio de Janeiro. Foi mesmo, Carlinhos? Fiz todos os encontros do partido. Fiz 4 viagens. E em lugares mas fala... Tô falando que eu sou eu. É. Não. Inimagináveis. Inimagináveis. Inimaginável. Porque era, Pronto. você imagina o que é estar num ambiente completamente evangélico com uma situação dessa. É. Então ela é a junção de todas as tuas dores e de todas as tuas forças. Foi. Ó, eu lembrei, eu sou muito amigo da Antônia Fontinelli, a Leide, bolsonarista, danada, que tem o Na Lata, o programa dela. Tem um problema com a Parnaíba que briga. briga. Traga ela aqui, viu, Niel? E ela ficou lá em casa. Vou vir com... Minha casa é uma república. Eu sempre recebo as pessoas, Solange Almeida se hospeda lá em casa, Elba Ramalho, eu sempre recebo o povo, sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu sou acolhedor. Tô ligado. Ela, amiga, eu vou gravar com a Damares e com o Flávio Bolsonaro. Eu digo, meu Deus, eu tive tete a tete com ela ali no gabinete, tive tete a tete com ela, que se esse povo souber que a minha vida é toda petista, eu vou ser botado para fora daqui já. E aí? Eu fiquei na minha, recolhido na minha insignificância ali, observando, fui com ela, vi tudo, passei, mas... E a amizade, tu conseguiu separar a amizade do partido político e elas também? Né, ela sai descendo uma ripa aí o tempo todo, né? Eu me mantenho Mas na assim, minha. essas pessoas, elas entendem no cotidiano, no dia a dia, sem holofotes, sem celulares. O seu posicionamento? Não, entende sim, é tanto que a gente se fala até hoje. Eu evitei tirar foto, aquelas coisas todas, tá junto, entendeu? Mas é isso que eu tô te perguntando, assim, Porque as outras pessoas poderiam não entender. Mas pelo entendeu? amor de vocês, Não, super tranquilo. não existe isso. Não existe. A composição política muitas vezes foge da... Nada, às vezes quando eu posto alguma coisa, por exemplo, da Maria, a Antônia vai lá, Cunhã, quando é que tu vem aqui? A gente tem sempre uma... A brincadeira? Mais uma pergunta, você já convenceu ela a votar no Lula? Não,
Tá difícil. Tô brincando, mãe. Mas de repente ela vota no índio, né? Quem sabe lá na frente. Será uma premonição? Quem Spoiler. sabe? Quem sabe, né? Quem é o próximo candidato à presidência do Brasil? Rapaz, eu não sei. Eu sei que Seria um índio ou alguém da cidade? seria bom que fosse um índio, né não? Porque Mandou recado. a turma do Sul não tem voto nem para eles, meu irmão. A decisão é no Nordeste, tem que ser alguém daqui. Isso vai rodar. Carlinhos, então vamos fazer o seguinte: você vai colocar o seu personagem, Vamos lá. E retorna. você volta para Já, bater já um eu papo, volto aqui com a aí dona você Maria. volta para contar um monte de história. Pô, vambora. Relativa a personagem. Personagem, saindo um Pronto. pouco desse cotidiano. Ok, Kilson Jones? Ok, vamos ver. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pedir ao Kilson também que se monte. Ah! Tô brincando, Kilson, relaxa. Você vai se montar num grande repórter que Com vai. certeza. Apresentador que vai fazer pergunta. Então é o seguinte: dá um time, 10 segundinhos a gente está de volta. Bom, vendo que a gente viu, né, essa história linda de muita cultura que começou lá atrás, ainda permeando Brasília, estudando muito essa questão da cultura, que é uma parte muito forte, inclusive, no cenário do DF, né, Kilson? Exatamente, a cultura popular. E hoje, um dos principais personagens desse personagem hoje do IOCast que a gente apresenta, tem uma proposta muito bacana e tem um espetáculo muito legal, que é a professora Maria do Prazer, né? É um espetáculo que mostra a vida real de uma professora da rede pública de ensino, que na maioria, a Maria do Prazer, né, ela se sente injustiçada e queixa-se de muito serviço e baixo salário. Mas é bem isso, né, Maria do Prazer? Minha filha, a história nunca mudou, minha filha. O salário é lá embaixo. E para professora, minha filha, como eu, casar ocorra difícil. Porque se você sabe, como é que se diz? A ascendência de uma professora. O primeiro bem é que a professora da escola pública, vamos falar da municipal, que ela consegue na vida, é aquela bicicleta Ceci. É nova. É o primeiro salário dela, compra a E bicicleta. tem a cestinha, né? Que tem a cestinha. Rosa. Ali ela passa pelo estágio probatório, aqueles 2 anos, já melhora uma coisinha, ela compra Uma moto. a moto, Bis. a bis, a famosa caça-pica. Eu não sabia agora o nome dela. No interior é a caça-pica. Por Depois que ela... Casa Pica? Ah, minha filha, as meninazinhas saem de noite passeando por ali, entendeu? Ah, agora entendi o que é o coisas caça-pica. todas. É o caça-pica. Você tinha bis, Kilson, não? Nunca tive, não. Tá certo. Depois passou pela bicicleta, passou por a base, ela vai conseguir O que? O primeiro carro? o Fiat Uno, Putz. que é o que o dinheiro dá. Depois que ela consegue o Fiat Uno, ela vai para casa, conseguir a casa própria. Depois da casa, ela vai conseguir o lance mais ousado da vida dela. Qual é? Arrumar um marido. Isso. Não é todo mundo que quer casar com professora, não, Por meu quê? filho. Primeiro, por exemplo, eu quando fui arrumar meu paquera, eu disse, Heterovaldo. Como era o nome dele? Heterovaldo. Eu ganho R$800 por mês. Dá pra ti? Ele disse, pra mim dá. Mas tu vai viver de quê? É verdade. É o salário lá embaixo, meu filho. Toda a vida foi. O que é que te inspirou, Maria, esse personagem, né? A Maria Da onde vem exatamente? Pronto. A Maria dos Prazer, na verdade, ela surgiu na peça Luísa e Prazer, a Comédia do Poder, escrita pelo piauiense João Carlos Souza, que é um grande artista da escrita do humor aqui do Piauí, é de Piripiri, é quem escreve por Dirceu Andrade, é quem escreve para Amaury Jucá, quem fez o Jumento e o Bode, toda sabia. essa série de humor que os meninos fizeram está costurada nas mãos do João Carlos. E a história Luísa e Prazer foi uma história que ele viveu lá em Piripiri, da Luísa César, que existia de verdade, a Maria dos Prazer também existia, que venceu na vida lá em Brasília sendo doméstica. Então, ela é um personagem doméstica que mora em Brasília, que tem origens piauienses. Que tem a origem piauiense. Aí eu montei a personagem, toda a moda piauiense, a moda cearense, né? O estilo Tá do parecendo humor bem cearense. aquele humor mais over, né? A roupa. Exatamente, que foi a minha grande inspiração para construir a personagem foi a Raimundinha, que é o personagem do Paulo Diógenes, que há muito tempo atrás, eu ainda estudando teatro, fui conhecer a barraca Subindo ao Céu, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Vi aquele dali, gostei, eu digo, olha, é isso aí. Porque quando você está estudando teatro, você vê os caminhos que você pode percorrer dentro das artes cênicas. E eu descobri essa veia do humor. Quando eu descobri o humor piauiense, do Dirceu Andrade, do Amaury Jucá, foi que eu resolvi, agora chegou a minha vez, fazer uma coisa organizada, pensada, com texto, figurino, cenário. Aí veio o viés do João Carlos Souza com os textos,
uma direção lá de Brasília, que é o Augusto de Souza Neto, que hoje está aqui no Piauí, dirigindo a escola de teatro. E assim, e foi um grande sucesso lá. E a personagem saiu da peça para virar um show de humor. Aí vieram vários outros shows lá em Brasília. Naquela época ainda em Brasília, era difícil, por exemplo, esse tipo de aceitação com esse estereótipo assim de personagem? Porque a gente tinha pouquíssimos no Brasil, né? Pouquíssimos. Então, assim, o Paulo Diógenes foi quem sofreu muito lá em Fortaleza. Mas depois que deu o boom, veio a Escolástica, veio a Aurineide Camurupim e vieram vários A outros. Raimundinha já era antes. Já era antes. Já era antes. Né? Quando eu fui lá em Brasília, o povo já gostava desse tipo de humor, né? Que precedeu, vamos dizer assim, o stand-up. Mas vamos lá. Você me falou sobre texto de um cara de Piripiri que escreve para todo mundo. A pegada do humor cearense é um pouco mais rasgada, assim, né? Com diversas situações que às vezes até meio que... O humor piauiense ele não tem tanto essa característica, né? O humor cearense é o que a gente fala, é um humor escrachado, entendeu? Trabalha com plateia o tempo inteiro. O comediante, ele tem o esqueleto. Vou brincar com esse tipo, com esse tipo, com esse tipo. E ele desce para a plateia e vai procurar aqueles estereótipos e vai brincar com essas pessoas, vai levar essas pessoas para o palco, entendeu? O humor piauiense não, é um humor direcionado, né? Tem direção, tem um texto, tem uma iluminação pensada, né? Tem as pausas, tem a partitura cênica que a gente fala. Você acha que não é legal, não, essa questão, muitas vezes, de ir lá na plateia, falar com um cara, de repente ele não gosta? Às vezes dá saia justa, tem gente que não gosta. Quem está na barraca de praia, que está ali bebendo, que está feliz, que está de férias, ele muitas vezes não se importa. No teatro, às vezes, alguém pega A e não gosta. E como é que foi essa construção ainda em Brasília? Tu lembra a primeira vez que ficou assim, como a gente fala no cotidiano, montada? Meu filho, a primeira vez que a Maria dos Prazeres existiu foi numa peça cearense chamada No Ceará é Assim, uma feira de humor. Um comediante faltou. Porque eles são muito barristas nesse aspecto. Né? Não conseguiu embarcar. Foi assim que surgiu a Gol também. Não conseguiu embarcar de manhã, não conseguiu embarcar de tarde, porque os documentos estavam tudo embolado, era só uma xerox. Ele não embarcou. Aí, lá no Teatro Sesc, lá em Brasília, Carlinhos, tu vai ter que entrar para fazer bem que é a participação. Eu digo, mas como se eu não conheço o texto, não conheço nada? Não, bora bem aqui. Aí o Luiz Antônio, que é a Aurineide Camurupim, me maquiou, preparou, usou uma peruca, tá. Aí, na hora de entrar, eu digo, lascou. Eu peguei um copo de Presidente, o conhaque, enchi, igual esse teu aí. Aqui é água. Será, meu filho? Batizada. Tomei tudo. Tomei de uma vez. Pufo. Aí fiz a primeira entrada, já entrei tonto. Quando eu voltei, eu tomei outro copo, depois eu não sei, eu acordei no hospital. Sério? Em Taguatinga, lá em Brasília, tomando soro. E Tive um coma alcoólico. No primeiro já teve um coma alcoólico. Era o Drea. Era o famoso Drea, o presidente. Diz que Drea entra rasgando e sai rasgando. Era uma feira, disseram que eu pegava as bananas, jogava no povo, peguei uma melancia, tentei jogar na pessoa. Tu imagina se tivesse rede social nessa época? Tá. Tava cancelada. Tava cancelada já, não existia mais. Aqui naquele momento, te brilhou os olhos assim, porra, isso me dá prazer fazer. Brilhou quando eu vi a Raimundinha. Sabe aquela coisa que o coração Como foi acelera? bem, me lembra bem. Eu estava de férias em Fortaleza e fui conhecer a Barraca Subindo ao Céu, né? Eu já estava começando a fazer produção lá em Brasília, estudante de teatro da Faculdade Docina de Moraes. E quando eu vi a Raimundinha, aquela barraca lotada, ela naquele show de improviso, brincando com a plateia, aquilo mexeu comigo. Eu virei... O Carlos Anchieta virou produtor, vamos dizer assim, comecei a produzir humor cearense em Brasília. Hoje o que eu vejo, né? Por exemplo, a turma do humor cearense, os que são melhores, eles têm a técnica teatral, eles têm uma oficina de teatro, eles têm um domínio da cênica, do texto. O texto é uma partitura, a piada, ela é uma partitura, entendeu? Então, o humor cearense domina muito bem isso aí. Quando passou para o stand-up, os meninos que vêm cru, eles não entendem que a piada, ela tem a partitura e ela tem o ápice, que é a catarse, que finaliza com o riso. Entendeu? É tanto que os meninos, quando começam, é aquela tremedeira danada, e não tem segurança no texto, não sabe se aquela piada vai funcionar. Por isso Entendeu? a importância desses laboratórios de lugares menores. É importante ter laboratório, é importante... A vivência também? A vivência, é importante estudar teatro, entender de teatro, para ter o domínio de si daquilo que você está fazendo na cena. Você ainda no seu personagem, por exemplo, nós vivemos num cenário hoje um pouco modificado, né, desse montar cênico como você está agora.
cada vez menos a gente vê, né? Cada vez e muito mais a questão dos stand-ups, trazendo para a nossa realidade de Teresina. Quando você puxa sobre o humorista, você tem... você lembra muito forte João Cláudio Moreno, né? Disseu Andrade O Amaury e Jucá. Amaury Jocá, que são nomes fortíssimos. E você começa a tentar resgatar essas escolas de stand-up ou escolas cênicas. Como é que funciona isso na periferia? Olha, assim, por exemplo, quando você vai num show de stand-up, você junta 10 para dar um show. Os meninos que têm a bagagem cênica, eles um só segura 1h30 de plateia com riso o tempo inteiro, entendeu? Então, eles têm uma bagagem cênica. O Disseu vem do teatro, a Amaury vem do teatro, o João Cláudio já nasceu um monstro sagrado, já nasceu sabendo. Ele é o concurso, entendeu? A gente chama, é um mestre do humor, né? Tanto que chegou... Então essa galera do stand-up, se elas não tivessem uma base em termos de cultura, de conhecimento sobre vários e vários textos, não dá muito certo? Precisa pesquisar, porque o que acontece hoje, a escola é o TikTok, são os stories, são piadas pequenas. Mas quando você funciona para esse mecanismo, quando você vai para o palco, a resposta é outra. Você tem que ter uma coisa sequenciada para segurar show de 1h30. É, por isso que estouram, por exemplo, no TikTok, cortes de peças ou apresentações de humoristas em apresentações de... Faltou a palavra... Stand-up, perdão. Peças de humoristas de stand-up. Então ele pega aquele trechinho, aquela piada curta de 2 ou 3 minutos. É aquela que vai. Porque é tudo muito rápido. Então eles se revezam ali. Fica um com o outro. Um com o outro. É diferente de um show. Então não é um show. Não é um show. É stand-up. Você vai para um bar, vamos supor, de stand-up, tem vários. Tem um que puxa outro, e cada um puxa o seu tema. O Whindersson consegue fazer isso, né? O Whindersson ele já fez a escola. Ele começou naquela coisa do vídeo que viralizou lá em Bom Jesus, né? Voto reprovado, que estava começando essa coisa, então ele é um pioneiro dessa área. Hoje todo mundo que vem da escola dele, ele é em 1 milhão e 10 milhões que conseguiu chegar. Ele consegue fazer 1 hora, 1 hora Exatamente. e 20 de show, né? Já tem show, ele já tem toda uma equipe preparada ali para ele, com textos, entendeu? Coisas da natureza dele, que ele gosta de contar. Então ali... Do cotidiano, né? Por Do ser cotidiano, cara limpa, não é um stand-up. É o que você falou. É uma peça teatral de humor. É uma peça teatral de humor, exatamente. Então, ele já tem todo um aparato, né, a favor dele. Tem as pessoas que escrevem para ele, entendem qual é a linguagem dele, o que ele gosta de tratar e já vão... E ele já levou uma renca de piauiense para lá para não perder a piauiense. Ele ajuda muita gente. E não perder a piauiensidade o tempo inteiro, como que a gente fala, como que a gente brinca. O jeito, entendeu? né? O jeito, exatamente. Quem quiser que se acomode a ele, né? Ele não vai se acomodar a ninguém. Ou É o se velho- moldar, perdão. É o velho baião de 2, né? Eu lembro muito do Shaolin, né? Que quando foi para a Record queria que ele morasse lá em São Paulo, colocou fletes. Ele, não, eu prefiro vir nos dias de gravar, ficar 1 semana, 2 gravando, mas morar lá em Campina Grande para eu não perder O jeito, né? E eu falei acomodar, é moldar. as histórias que você ouve ali o tempo inteiro, na rua. É um grande erro do trejeito. humorista querer sair daqui com todo o seu jeito de falar, com a convivência com que você tem e tentar uma praça e mudar sotaque muitas vezes. Pois é. Você acaba perdendo a originalidade daquilo que você começou. A essência, entendeu? né? A essência. Hoje, você com a internet, você pode morar onde você quiser, você pode ser o que você quiser, entendeu? Que você está no ar o tempo inteiro, o seu telefone é a sua televisão própria, você pode fazer o que você quiser e dali você pode ganhar o mundo, entendeu? Hoje está tudo muito E a diferente. Record aceitou o Shaolin? Aceitou. Eu lembro que ele tinha a Joelma, tinha outros personagens, ele estava um grande sucesso lá até acontecer o acidente, né? Que foi o que foi. Você o conhecia de perto? Conhecia, já levei a Brasília, já viajei com ele algumas vezes. Ele era fora da curva? Ele era muito fora da curva. Não sei se você chegou a conhecer o Espanta. Sim. Que era o Espanta Jesus, era um personagem. Viajar com ele era uma coisa engraçada, que ele usava sempre um short muito curto. Aquele short torano. Aham. Ele usava aquele dali o tempo inteiro e a gente viajava e todo mundo observava ele. Ele era muito engraçado, porque ele usava chapa, de verdade. Quando ele ia falar com o Elon Moço, ele tirava a chapa para fazer palhaçada.
Em Brasília tivemos muitas situações engraçadas. Eu levei toda essa turma do humor Pra lá. para Brasília. Essa turma antigamente, eles ganhavam muito bem ou faziam pelo amor, muito mais do que pelo dinheiro? Assim, ganhava bem. Ganhava bem, fazia por amor, era a profissão, e pelo dinheiro também, que todo mundo tem que comer, tem que se vestir, tem que sustentar. Mas eu digo tem dos família. modos de hoje, do tamanho que se cobra. Olha, hoje a gente vive aquela coisa do fantástico mundo de Bob, que eu digo assim. O que é isso? Essa coisa que o mundo da internet trouxe, da pessoa ser importante, ser glamourosa. Hoje as pessoas não estão muito preocupadas no trabalho em si, mas já em alcançar a fama rápida, entendeu? Atropelar. Ninguém acorda sendo. Tem um degrau que você tem que seguir. O de hoje, esse outro espetáculo, uma que puxa a outra, até você... É a escola, né? Que é a escola, entendeu? Bom, aí esse personagem... Nem todo mundo nasceu para ser o Whindersson Nunes. É verdade. Absolutamente não. Aí, Maria, quais foram os fatos importantes que cada vez mais credenciaram e fortaleceram a marca da Maria do Prazer? Pronto. Primeiro foi Luiz e Prazer, a Comédia do Poder. Depois eu fiz um show chamado Até o Talo. Como é o nome? Até o Talo. Até o talo, pessoal. Até o talo! Que é uma expressão nordestina muito Que é uma forte. expressão nordestina. Vai fundo, né? Tipo, não é coisa pejorativa. É dizer assim, ó, eu vou tentar conseguir emprego. Vá até o talo. Vai até o talo, Vai. todinha. É chupar a laranja e comer o bagaço, você for até o talo. Comer a banana e roer a casca, você for até o talo. É isso aí. Você estudar 12 horas por dia para passar do vestibular, você foi. Até o o talo. talo. Que aí apareceram outros personagens, que é a Caroline, que é a bichinha. Depois Como é que a Caroline fala? A Caroline, meu amor, ela falava assim, o cotidiano de uma bicha do interior, o cotidiano de uma bicha chique, entendeu? Esse tipo de coisa. O dia a dia, né? O dia a dia, né? Aí teve a véia Zefa, que era a benzedeira, a véia que vendia, a que a gente fala aqui, engarrafada, né? Para mulher que tem aqueles problemas de mulher. Então, com todos esses personagens, eu comecei na linha cearense, fazer plateia. Mas sempre tinha texto também. Sempre preocupada com essa parte cênica, né? Sempre preocupado com a parte cênica, com direção, com iluminação. Eu tenho muito problema com o iluminador, que é o que você está achando aqui no enquadramento. Porque eu me mexo muito em cena, minha filha, eu fico caminhando para um lado e para o outro, o iluminador, mas eu marquei bem que você não fica. Mas é inquietude Aí mesmo. o palco é cheio de xizinho. Ó. Aí você não ficava no X, que nem não tá Você aí. não passe desse X, não, senão você fica no escuro. Ei, vem cá, e nessa época, tu já sentiu um pouco de preconceito por ser uma piauiense entrando no cenário? Porque, para quem não sabe, Brasília tem duas comunidades muito fortes, na comunidade piauiense e cearense, né? Rapaz, a maior cidade do Piauí, fora do Piauí, é em Brasília. São para mais de 400 mil piauienses. Na verdade, não. Eu construí minha história em Brasília, que eu acho que o Carlos Anchieta já contou, entendeu? Mas eu já tinha toda essa afinidade com o povo do Piauí. Na verdade, quem mais me assistia lá em Brasília era o brasiliense. Era o cara do DF mesmo, o candango. É o candango que gosta mesmo do humor escrachado, do humor esculhambado, entendeu? Ri sem estar preocupado. Porque o momento que você está ali, num show de humor, rindo, se divertindo, você esquece mágoa, rancor, dívida, dependendo do tamanho, né? Que tem a dívida que você não esquece dela nunca. É verdade. Te persegue. Te persegue. Um humor fora da curva, que não é só política, né? Brasília é a terra das tensões políticas, das grandes realizações. Então, aquele momento que você está ali é para descontrair, sentar e rir. Teve alguma vez, Maria, que você estava lá fazendo um show em Brasília, no DF, que é uma terra de circulação muito grande de personagens fortes do Brasil, né? Políticos, artistas, que você abriu assim o olho e disse, caraca, ela tá aí, eu não acredito. Já, minha filha, já tiveram políticos importantes na plateia. Algum se apaixonou por você? Correram. Não. Mas vão lá fazer foto, se diverte. Mas quem, assim, que você lembra pontual, que O Agnello, te chamou a atenção? O Agnello, que foi governador de Brasília, hoje que foi, é vice-governadora Celina Leão. Mas eu sempre fui envolvido com esse povo, minha vida inteira. A Maria dos Prazeres, na verdade, surgiu para o Carlos Anchieta poder desopilar, poder bichar, porque estava sempre trabalhando com esse povo, tem que sempre ter uma postura. Não pode muito, tem que ser muito... Não. É para também impor, né? E esse é um projeto que continua muito forte em ti? Tanto a Maria quanto os outros personagens. E como é que eles funcionam hoje, por exemplo? Pois é. Nesse momento que o Carlos Anchieta é secretário de Cultura, a parte de shows está um pouco de lado. Nós estamos aqui tentando voltar com a gravação dos vídeos da professora, as coisas de escola, o cotidiano da professora escolar da escola pública é muito forte, foi muito bom de internet. Pois é, por que tu não usa, por exemplo, as plataformas de hoje, a gravação
assim, fazendo um negócio com muita qualidade para entregar isso em TikTok. Pois é, só se eu for fazer de madrugada, meu irmão, que a gente tá aqui num tal de um TTT, trabalho, uma cobrança medonha, é de manhã, é de tarde, é de noite, é final de semana, eu já tô até com os textos prontos. Para fazer. Eu quero saber a que hora que nós vamos gravar essa arrumação. Porque hoje as redes sociais, elas conseguem viralizar esse tipo de coisa, né? Esse Exatamente, tipo de conteúdo, principalmente. Aí esse teu pensamento sobre esse show específico, ele trata diretamente sobre o quê? Ó, eu vou estrear um show que estava pronto desde a pandemia, quando começou a pandemia, que é a viagem da Maria à França, que ela foi para Paris. Eu imagino a trajetória. Chegou. Quem é o supermercado que patrocina aqui o programa? Não, tem não. Tem não? Tem não, Então, pode eu vou falar. dizer o nome. Eu ganhei naquele sorteio de final de ano que você compra um peru. Aham. Uma Qual foi o supermercado? Foi o Carvalho. O Carvalho. Quem nunca teve uma sacola do Carvalho em casa não Pô, sabe o que é a brincadeira, vida. Não sabe o que é viver. Aí eu ia contar a desventura da Maria lá, conhecendo a Torre, papapá. Na viagem, tu levaste o quê do Carvalho? Só a sacola. Essa sacola não deu pra levar nada. Então é isso. E as histórias da professora que eu ainda hoje conto. Essas historinhas. São quantos personagens? A Maria dos Prazer, o Casancheta hoje tem a Maria dos Prazer, que é o carro-chefe. Eu entro em qualquer situação de Maria dos Prazer. Tem a Caroline, tem a Véia Zefa. E na pandemia foi criada a Afrodite, A rainha que é a do prazer. blogueira. A Ah, blogueira. Ah, não, é a rainha do prazer. É a blogueira, para falar desse mundo do streaming, dessa coisa do arroba, de você comer a coxinha e na hora de pagar tirar uma foto. Tu lembra de alguma cena? Algum texto? Não, porque ela, na verdade, a gente blogueirou mais foi o Big Brother, o último. E esse agora eu não consegui fazer nada. Eu tô numa situação Por que causa do TTT. os personagens estão gritando dentro de mim. Como é? Ah, era gravado diário, tu montava. Era de acordo com o que acontecia naquele momento ali, ela entrava para comentar. E é um outro tipo de caracterização? Era uma personagem loura, toda maquiadinha, toda bonitinha. Toda com botox. Toda com botoxzinho, toda bonitinha. Hã? Ela tem uma semelhança com a branquela. Ah, ele tem semelhança com a branquelinha, né? É, nesse estilo. E aí não dá. Não tem problema nenhum. Bati Tá, aí aqui, tá não sei o quê. doido pra voltar e não consegue. Não consigo. Mas vai separar um tempo? Então, beleza? É, vai ter que dar. Ô, Maria, Tem texto, tem show novo, tá faltando é tempo mesmo. Encaixar o tempo. trabalhando, né? encaixar. Ô, Maria, me fala uma coisa. O que é que você aconselha, por exemplo, para quem tem esse sonho da arte cênica, para quem quer evoluir sobre isso, e a gente vive numa época tão ruim de bullying, de Pois tanta é. coisa ruim acontecendo nesse aspecto, de você muitas vezes se resguardar e se travar naquilo que você é, e muitas vezes tem que esconder do que quer ser, seja na arte cênica, seja na sua vida. Qual é o conselho que você dá para quem está iniciando? Minha filha, é o estudo, é a educação. O estudo é a base de tudo. Você pode sair lá de Guaribas, como a gente estava brincando agorinha, lá o maquiador disse que foi a Guaribas e trouxe um meninozinho de lá, e hoje ele é maquiador, é tudo, venceu na vida. É o estudo, né? As coincidências acontecem, elas acontecem. Quantos Whindersson Nunes aparece por dia? É muito difícil. Então é o estudo, entendeu? É você galgar realmente os degraus da educação. Você está preparado para aquilo na hora que a oportunidade chega. Que ela não passa duas vezes. Passa Ei, não, né? meu amigo. Essa é a sorte. Amanhã pode acontecer tudo, já dizia o poeta, inclusive nada. Nada. Uma salva de palmas que o senhor Dani. Aê, salva de palmas. Ela tem rede social Maria dos Prazer Oficial. Olha aí. no arroba Maria do Prazer. Dos Por Prazer. que é dos prazer se ela é professora? Que é piauiense, né, meu filho? Não, dos Prazer, que o prazer é único. Entendeu? A professora Porque seria Maria dos Prazeres, seria dos prazeres, mas que é dos prazer. que é único. Que é único, o prazer é único. Prazer só o morro lá no Rio de Janeiro. Entendeu? Morro dos Prazeres. Ou seja, ele tava perguntando agorinha Ah, o que é que se faz na noite de Teresina. Eu disse, não sendo no centro da cidade, em qualquer lugar você pode fazer tudo. é verdade. E o pior é que tá cada vez mais assim. Tá cada vez mais assim. Tá pior. Olha, segue a Maria dos Prazer nas redes sociais, por favor. Espalha esse podcast para todo mundo que você puder. São 2 partes, até a primeira parte com o titular desse personagem, que contou uma história de vida linda, de muita batalha, que venceu pela educação, né? Pela educação, estudando. minha Estudando filha. No mesmo. concurso, na base do concurso. Não foi o que indica, não. Absolutamente não, né? Absolutamente. E ele conta um pouco dessa história, então vale muito a pena. Assista ao próximo episódio que vai aparecer, dê o like, ative o sininho e você já sabe.
Isso aí é o cast. Do Piauí para o mundo. Pegando, derrubando e comendo logo.